Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Tu que vens a esse diminuto canal, na esperança aí de trocar impressões, reflexões acerca dessa maravilhosa doutrina espírita, em especial os seus aspectos sobre a ciência espírita. Como sempre fazemos, hoje, dia 7 de abril de 2024, neste domingo maravilhoso, abrimos a lição número 76, Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 14. Lição do nosso precioso livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, editada pelo nosso amado Emmanuel. E nos diz Emmanuel sobre a lição Edificações. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia da obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação. Apesar da dificuldade da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Mais uma lição apostólica do nosso Emmanuel sobre edificação. Disse Jesus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Que monte é esse, querido irmão, querida irmã? O monte do trabalho árduo, o monte da vitória sobre os obstáculos, o monte sobre as dificuldades e, como diz aqui Emmanuel, as sombras do caminho. Se edificamos a cidade, a nossa cidade, que é o que? É o patrimônio existencial da nossa existência aqui na Terra. É o patrimônio que somos instados a desenvolver no confronto com as ideias maliciosas tendentes em nós mesmos, ou mormente aquelas em que despertamos nos outros ou nos próximos, ou aquelas advindas dos obstáculos.
Em todo caso, meu querido irmão, minha querida irmã, edifica o teu monte, a tua cidade, sobre o monte das tuas conquistas e não sobre as conquistas alheias. Estabeleça firme paradigma para a tua consciência, para que tu possas, no exercício da sua atividade rotineira, seja nos seus laços familiares, nos laços afetivos, ou nos laços do trabalho, ou ainda nos laços da consanguinidade, possa tu verter as oportunidades de demonstrar pelas suas ações as conquistas que tu conseguiste com o suor das tuas dores. Iluminado seja, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, hoje, nós chegamos ao nosso episódio 58, a parte final da ligação da reencarnação do Segismundo, que é o capítulo 13. Então, como sempre dissemos, o livro que nós estudamos é o livro Missionário da Luz, obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo nosso querido amado André Luiz e publicado pela Federação Espírita em 1943. Como sempre falamos, o capítulo originalmente ele tem o título de Reencarnação. E nós, por um efeito pedagógico, chamamos esse capítulo ou esses episódios de Reencarnação de Segismundo. E agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre a ligação inicial de Segismundo ao seu corpo físico. Primeiramente, existe o quê? Existe uma união do corpo espiritual, ou corpo perispiritual, ou perispírito, do Segismundo com o corpo espiritual da mãe. E depois é feito o ajuste da forma reduzida do Segismundo à sua célula fetal no momento da fecundação. E aí pode se perguntar então, meu querido irmão, minha querida irmã, o que é ligação inicial? Qual o papel da espiritualidade nesse processo? E como se processa essa ligação? Vamos estudar um pouquinho? Então, primeiro, ligação inicial do espírito é o processo pela qual o corpo espiritual do mesmo é ligado magneticamente ao corpo espiritual da mãe e, posteriormente, liga-se no processo magnético de ajuste à célula fetal no momento da fecundação. Qual o papel da espiritualidade? Nos ensina Alexandre lá na página 189. A maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais, que lhe organizam novas tarefas redentoras. E quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. E a modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, qual ocorre na organização das formas e outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os ascendentes da cooperação espiritual coexistem com as leis, as leis da natureza física, de acordo com os planos de evolução ou resgate, como nós já vimos em episódios anteriores, existe uma casa ou um departamento de planejamento. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns, ou seja, o papel da espiritualidade na ligação é comum, é um dos processos mais comuns. Está lá, Alexandre explicando na página 190. E como se processa essa ligação? É feita essa ligação no instante do momento sexual do casal? O que você acha?
A resposta de Alexandre, lá na página 191. Não é necessária a nossa presença no ato de união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares de bases retas. Você sabe, falando Alexandre para André Luiz, que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino, que é o espermatozoide, deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. Então, o que Alexandre está explicando aqui? Que eles fazem a redução perispiritual do espírito e permanece numa câmara, né, com ele, para após o ato sexual em que os espíritos não participam. E como Alexandre já explicou, nos casais, nos ambientes dos casais de conjugação reta, né, há uma proteção espiritual para esse sublime ato da união afetiva. E somente após algumas horas, já na corrida dos espermatozoides, é que os espíritos, vão ver um pouquinho mais à frente, ajudam no processo da fecundação e fazem o que? Já a união do espírito com a célula. E aí uma coisa que nós precisamos aqui referenciar é a revelação maior que André Luiz traz em tantas revelações maravilhosas que ele traz nesse livro. Após examinar os mapas cromossômicos junto aos construtores e solicitar-lhes atenção na formação do timo, que é a glândula fundamental para a produção de defesa imunológica infantil, e que, como nós sabemos, depois ela vai decrescendo desde a adolescência, Alexandre exorta o trabalho de Herculano no plano do desenvolvimento e defesa de Segismundo. E aí fala Alexandre, lá na página 201, meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo até que ele atinja os 7 anos. Após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. E aí, Alexandre vai explicar o porquê essa revelação tão maravilhosa, ou seja, a consolidação da reencarnação se dá aos 7 anos de idade. E aí, corroborando com as informações que a ciência nos traz, né? Primeiro, vamos falar sobre Herculano, o que nos diz o Livro dos Espíritos sobre o Espírito Protetor. Nas questões 491 e 492, você vai encontrar lá qual a missão do Espírito Protetor. A resposta é a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, Herculano, ele definitivamente ia permanecer, olha o trabalho, ao lado de Segismundo até os 7 anos. Depois, olha que trabalho maravilhoso. E depois, naturalmente, como espírito protetor, ele não passará totalmente todos os dias ao lado dele, né? E sim guardando, naturalmente, com uma gradação, né? E na questão 492, o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Olha que coisa maravilhosa, queridos irmãos, queridas irmãs. A possibilidade do meu, do seu, dos nossos espíritos protetores, amados espíritos protetores, estarem conosco há algum tempo, nos ajudando. Então, por que a reencarnação se consolida aos 7 anos?
Está lá a explicação no Missionário da Luz, na página 203, mais uma vez, trazendo a elucidação maravilhosa, as palavras bondosas de Alexandre. Então ele explica a André Luiz. Somente aos 7 anos de vida comum, começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico ou forma preexistente, no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se for o fluido divino que nos fixa a atividade no campo material, em seu fluxo e refluxo incessantes. Na organização fisiológica, nos fornece o símbolo eterno, movimento das forças sublimes da criação infinita. Ou seja, é porque a partir dos 7 anos começa definitivamente o ser encarnado, reencarnado, a presidir o seu processo de produção do sangue. E nós vimos o seguinte, né? Que após a redução perispirítica, vista lá no episódio 57, em que você, meu nobre e minha nobre companheira de estudo, pôde observar o processo de magnetização do corpo perispirítico desse mundo, com o seu próprio papel ativo nessa redução e a ajuda dos espíritos benfeitores num trabalho complexo e exigente de experiência maior, viu-se a efeito o extraordinário processo de plasticidade do perispírito, impulsionado pela vontade do reencarnante Sigismundo, né? Nós vimos todo o trabalho para que ele auxiliasse, para que ele pudesse entrar consciente nessa vida, com auxílio prestimoso e técnico da espiritualidade. A entrada consciente é no processo de quê? No seu processo de redução, em que após a redução, né, ele estaria, então, seria depositado a sua forma reduzida, né, pelos amigos benfeitores. Mas, como nós vimos no episódio 57, vá lá dar uma olhadinha no episódio 57, né, para você ver como que era importante e o porquê é importante. Era importante o papel do Sigismundo no seu processo de redução. E isso não se dá com todos. Na maioria, né, esse processo é feito em massa. É verdade, meus irmãos. É feito em massa. E nós somos levados de forma inconsciente, né? E aí não podemos esquecer, então, que o processo de redução perispiritual fora conduzida num dos cômodos da casa do casal Adelino e Raquel, pelos espíritos construtores, com o auxílio de Alexandre, que é o instrutor de André Luiz, né? Em amparo já de Herculano, amigo e que viria a ser o protetor de Sigismundo nos seus anos de vida aqui na Terra. E como nós vimos no livro dos Espíritos, pode ser ele aí, espírito amigo protetor de Sigismundo, por um bom processo de vida após, inclusive, essa reencarnação. E o que nos ensina o livro dos Espíritos sobre a ligação? Lá na pergunta 344, em que momento a alma se une ao corpo? A resposta: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, olha como as novas obras elas vêm nos esclarecer mais a revelação do livro dos Espíritos, né? Ou seja, vimos então, portanto, que essa ligação ela é feita através de uma ajuda espiritual.
na verdade, pelos espíritos construtores, e de acordo com o merecimento, né, por um amigo, como foi o caso de Segismundo, que foi auxiliado por Alexandre. Mas como se dá esses passos? O primeiro passo da ligação é a união espiritual. Olha aí a grande complementação da obra de André Luiz. E Alexandre fala: agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. Está a fala dele lá na página 205. É então que Alexandre deposita Segismundo aos braços da mãe de Raquel, que já havia desencarnado. E, juntamente com os construtores, eles entram no quarto do casal, que já se encontravam despertos do corpo físico pelo sono. Estavam lá à espera, então. E olha só que interessante. André Luiz nos relata lá na página 206. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Que aí, meus irmãos, queridas irmãs, o motivo maior para explicar como Segismundo era superior a nós todos, e que mormente aquele cuidado de se nos apresentarem, né, esse caso maravilhoso de Segismundo, muitos dos nossos irmãos e irmãs, e até no filme, mostra ali o trabalho que a espiritualidade tinha com Segismundo, e que praticamente era retratado como apenas aquele ser ali que estava com medo de reencarnar. Mas, assim, lendo atentamente o capítulo, a gente vê todo o trabalho da espiritualidade nesse momento de perturbação de Segismundo, com medo de falhar novamente. Mas, como diz aqui a lição, ele já tinha patrimônio muito maior do que o nosso. E olha mais uma vez ali, André Luiz explicando que mais de 100 amigos se reuniam ali, acompanhando aquele processo de reencarnação de Segismundo, comprovando realmente a sua superioridade espiritual, meus queridos irmãos. E Alexandre, então, ele faz comovente prece, enquanto verte sobre a cabeça de Raquel uma coroa brilhante, trazida por espíritos superiores, que nem André Luiz conseguia vê-los. O casal Raquel e Adelino recebe Segismundo das mãos da mãe de Raquel. E aí fala André Luiz: foi então ao mistério da criação infinita de Deus que havia apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela, como a flor se une à haste. Mostrando aí, então, evidenciando nessa passagem poética e comovedora de André Luiz, diante daquele quadro, como que se dá a ligação magnética de Segismundo com a mãe, ou seja, do corpo espiritual de Segismundo com o corpo espiritual da mãe Raquel. O segundo passo da ligação é o auxílio magnético da fecundação. Observando que a forma física de Segismundo se ligar a ela por divino processo de união magnética, recebi a determinação de meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria. Nos relata aí André Luiz, lá na página 212. E Alexandre, então, passa a percrustar entre os milhares de espermatozoides que corriam para o óvulo as suas disposições cromossômicas e, identificando o mais apto, fixou nele o seu potencial magnético, que com esse auxílio, esse espermatozoide, que identificou com melhor potencial,
ganhou nova energia e avançou, penetrando no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o núcleo. Está lá nas páginas 212 e 213. Que trabalho, né? E vocês vejam o poder de conhecimento de Alexandre e da sua visão. Ele conseguia, entre aquela corrida, enxergar cada espermatozoide e verificar aquele mais apto, que você pode verificar ali na lição, que o mais apto não era simplesmente aquele que era superior, não tem esse conceito, e sim aquele que tinha um potencial mais elevado de carga positiva para se ajustar ao óvulo materno. Olha que interessante. Em outras palavras, maior sintonia. E aí, vendo isso através do que? Das disposições cromossômicas. O terceiro passo é o auxílio na divisão celular e ajuste da forma reduzida desses mundos. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, ou seja, já aquela forma que havia se formado ali, com a união do espermatozoide com o óvulo, mantendo-se então no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz, impregnados de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Está lá na página 214, esse relato de André Luiz. E o que nos explica o Livro dos Espíritos sobre a união do espírito na concepção? Está lá na pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então vejam bem como essa obra complementa o Livro dos Espíritos. Ela está mostrando que essa união, na realidade, ela se dá em passos, né? Então, o primeiro passo, na realidade, é o que? É a união perispiritual, ou seja, do corpo espiritual de Segismundo ao corpo espiritual de Raquel ou da mãe, ou seja, do bebê, do ser reencarnante com a mãe. Depois se dá o que? Se dá um processo de que? De ajuda na fecundação, ou seja, os espíritos ajudam a fecundação, escolhendo aquele espermatozoide mais apto, através de uma impregnação de uma força magnética a ele, que imprime a ele que maior energia. Por isso que mal sabem, achando que nós, seres daqui físicos, que aquele ser espermatozoide que sai ali mais rapidamente é porque é superior. Não, ele recebeu uma energia magnética. E aí se completa através do que na concepção, nessa, nessa fecundação, em que o espírito, né, auxiliador, ele o que ajuda no processo da divisão e ajusta o corpo perispirítico reduzido, a forma reduzida do espírito ao o que? Aquela célula fetal. Na 345, é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, poderá o espírito renunciar a habitar o corpo que ele está destinado? Então, olha bem que interessante, né? Nessa fase, por que então havia
uma grande dedicação para que Segismundo pudesse auxiliar ao seu processo de redução do corpo, para que ele ajudasse no processo da formação do seu corpo e, ao mesmo tempo, participasse ali desse processo ativamente e conscientemente, não viesse a falhar nessa fase da concepção, nessa fase dessa organização, dessa união com o corpo, entendeu? Aí a resposta dos espíritos é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. São os casos aí em que nasce uma criança morta, pelo recuo daquele espírito. Então, por isso todo aquele trabalho psíquico com o Segismundo, para que ele pudesse participar ativamente com a vontade dele, em autoestima, para participar do seu processo reencarnatório, da redução do seu espírito, para que aí nesse ajuste, né, em que vai se dando essa união, ele não fragilizasse o laço com que? Com as dúvidas que ainda lhe batiam na alma. Entenderam, meus amigos? E aí, depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. E aí, meus caros amigos, minhas caras amigas, muito obrigado por estar aqui estudando esse processo tão maravilhoso de reencarnação do Segismundo, que nos explica complexos processos, mas também comuns de conjugação espiritual na organização fetal, desde o primórdio da redução perispirítica, desde o planejamento daquela reencarnação, até o instante da fecundação e ajuste daquele corpo espiritual à célula fetal. Quão maravilhosa é essa ciência espírita, como tu podes ver, irmão e irmã. Deus te ilumine nesse domingo maravilhoso, a ti e a tua família. Se conosco e, de acordo com as suas possibilidades, possa tu divulgar esses nossos pequenos estudos e reflexões para que outros também possam se juntar a nós nesse trabalho maravilhoso de estudar a doutrina e buscar aí, né, entendimentos raciocinados à luz de uma fé, à luz de valores que buscam esclarecimento, mormente os ajustamentos individuais de cada um, mas o esclarecimento melhor para que cada um possa encontrar a sua devida consolação e apoio nas suas lutas diante dos dias tão difíceis que cada um vive aqui na Terra. Mas que sejam esses dias coroados de uma alegria constante, advinda de uma fé rediviva no futuro maior que o Espiritismo nos traz. Que assim seja, meu querido irmão. Tenha um ótimo domingo e uma ótima semana.